Olá, como vão alunos da disciplina TGA, Teoria Geral da Administração? Aqui é o professor Alexandro Bilar. Vamos falar um pouco hoje sobre a teoria contingencial. Tem uma música do Roberto Carlos que começa mais ou menos assim. Tudo nesse mundo pode se modificar, pode até mudar a posição do sol e o mar. Não sei se vocês já ouviram essa música. Certamente o Roberto pode não ser aí um dos seus cantores favoritos, né? Mas a ideia inicial da música tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a abordagem contingencial. O que é isso? Tá? A abordagem contingencial começa com o conceito de contingência. Tá? Contingência é uma determinada característica situacional. Naquele momento, né, naquela situação, ocorreu algo, as variáveis que compõem o ambiente externo, né, das organizações, políticas, econômicas, legais, demográficas, socioeconômicas, né, aconteceu ambientais, ocorreu alguma alteração nesses fatores ou nessas variáveis que acabou impactando as organizações. Então, a essa situação específica, né, é a essa coisa que ocorre de forma eventual, incerta, podemos dar o nome de contingência. Então, a abordagem contingencial, ela também pode ser considerada como uma abordagem situacional, né, porque a contingência é algo fortuito, algo que acontece sem que se tenha todas as condições necessárias para prevê-las. Né? Uma contingência não pode ser prevista assim com grande clareza, com 100% de certeza, principalmente no atual cenário. Tá? Essa teoria contingencial ela surgiu aí pós década de 70 e esse enfoque contingencial, abordagem contingencial ou situacional, trouxe à baila aí a ideia do homem complexo, né? Do homem que vivencia esse mundo das organizações e que a ênfase da teoria é no ambiente, especialmente o ambiente externo, as organizações, porque as organizações possuem o seu ambiente interno e o ambiente maior, o macroambiente, que é o ambiente externo no qual elas estão inseridas. E nesse ambiente maior, né, externo, constam as variáveis que citei anteriormente. São variáveis econômicas, né? Alterações aí da taxa de câmbio, por exemplo. Atualmente o dólar está alto, isso vai impactar diretamente o dia a dia das organizações. Então, produtos que são importados, por exemplo, até o seu pãozinho de cada dia, quando você vai comprar, o trigo é importado. Então, se o dólar aumentou, o trigo chega mais caro, então por conta disso fica mais caro também o pãozinho de cada dia, né? A massa do bolo, enfim. Há uma infinidade de variáveis aí nesse cenário internacional, né? No cenário econômico, no cenário político. Vamos dizer que os nossos congressistas criam uma nova legislação, um novo imposto. Está se discutindo muito agora a questão de criação ou não de impostos, né? De reforma tributária, isso vai impactar diretamente nas empresas, nas organizações. As questões ambientais que nós vivenciamos hoje, essa questão dos incêndios em nossas florestas, na Amazônia, no Cerrado, isso impacta diretamente nas organizações, né? De uma forma geral no mundo. Né? Vejam que até no recém ocorrido debate presidencial nos Estados Unidos, um dos candidatos apontou essa preocupação em relação aos impactos ambientais aqui, que o Brasil não está fazendo o seu dever de casa e cuidando como deveria, né, dos nossos recursos naturais. Enfim, todo esse universo de fatores que estão externos à organização acabam influenciando suas estratégias. E foi isso que foi o enfoque da teoria contingencial. Né? O foco era no ambiente e também na questão da tecnologia. E como disse lá no início a música do Roberto, né, tudo nesse mundo pode se modificar, tudo muda. Né? Há muitas mudanças
E a teoria contingencial entendeu que as estratégias que a organização vai adotar dependerá, né, dessas mudanças em curso. Não existe, então, um modelo ideal, um caminho ideal. Lembra lá na teoria clássica, aquele best way, não existe aquele melhor caminho que vai resolver as situações, seja elas quais forem, em quaisquer organizações. Há alternâncias, a melhor estratégia vai depender desse contexto ambiental, né, da tecnologia envolvida, das características situacionais, né, das peculiaridades daquela organização. Então você pode usar uma teoria aqui e não funcionar, utiliza em outra organização, funciona. Ou seja, não existe uma teoria única e universal que vai resolver todos os problemas organizacionais, porque depende, tudo depende, né? Então, uma expressão que ficou muito comum na teoria contingencial foi justamente o se, né? Então, se ocorrer isso, então eu adoto essa determinada linha de ação. Se acontecer aquilo, então adoto aquela outra, porque não existe uma melhor forma possível. Tá? Então, todas as teorias que nós estudamos até aqui, a administração científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, né? A teoria burocrática, comportamental, a dos sistemas, elas convergiram para a constituição da teoria da contingência, porque ela aproveitou, né, as contribuições, os conhecimentos que essas teorias anteriores trouxeram, mas fez aí as suas adequações, partindo do pressuposto de que na teoria da contingência nada é absoluto, nada é universalmente aplicável, né? Tudo vai depender, né, das questões ambientais, das características situacionais, das variáveis econômicas, tecnológicas, ambientais, demográficas, político-legais, que estão no cenário externo, no ambiente externo das organizações. Né? Alguns teóricos contribuíram bastante para a formação da abordagem contingencial. Autores como Burns e Stalker, Thompson, Lawrence e Losch, Woodward e vários outros. Né? Vamos ver as contribuições de alguns desses autores, né, para a constituição da teoria contingencial. De início, temos as contribuições de Burns e Stoker sobre os sistemas orgânicos e os sistemas mecânicos. Isso é uma questão bem interessante para que nós estudemos em administração, saber a diferença do que é um sistema mecânico para o que é um sistema orgânico. Um sistema mecânico, ele é pautado por aquelas características da escola clássica, né, da abordagem clássica. Ou seja, a estrutura é vertical, né? Então imagine organizações piramidais, organizações muito hierarquizadas, com muitos níveis hierárquicos, né, com muitos chefes. Quando se tem uma divisão do trabalho bem clara, bem definida, bem minuciosa, né? Aquele modelo taylorista, fordista, de organização, estruturada dessa forma. As tomadas de decisão são direcionadas aos níveis hierárquicos, né? Quem está no nível mais elevado toma as decisões mais estratégicas, né? Então são concepções de um sistema mecânico ou mecanicista, né? Lembre que as críticas que foram feitas, dentre as críticas feitas à abordagem clássica, uma delas era da visão de teoria da máquina, né? Da abordagem mecanicista em si. O sistema rígido de controle e de direção, né, também é uma característica dos sistemas mecânicos. O ênfase nos princípios da abordagem clássica, como a gente mencionou, né, os empregados devem seguir, os funcionários devem seguir cegamente, piamente as normas da organização, não tem nenhuma flexibilidade para nada. Eles seguem apenas aquilo que foi determinado para fazer, né? Foram determinados para fazer. São características de sistemas mecânicos. E os sistemas orgânicos? É justamente o oposto disso aí, é o outro lado da moeda. Num sistema orgânico, ou organicista, né, as estruturas são mais flexíveis, as decisões são tomadas em todos os níveis da empresa, de preferência aqueles que estiverem mais próximos de onde se deu
a situação problemática. Os cargos são desenhados nos princípios de acordo com as competências, né? E de forma complementar. Não é uma divisão tão rígida quanto no modelo mecanicista. A valorização das comunicações, né, de baixo para cima, dos grupos informais. Vejam aí já uma característica da abordagem comportamental, né, que foi absorvida aí. E ênfase na questão das relações humanas, na teoria comportamental, isso aí, na fluidez aí, nas ideias nas teorias, na teoria geral dos sistemas. Então veja, há uma diferença grande. E o Burns e o Stalker foram estudiosos que fizeram essa divisão entre os sistemas mecanicistas e os sistemas organicistas, por assim dizer, né? Então, as descobertas deles contribuíram bastante para a teoria contingencial. Então, nós podemos dizer que o objetivo da teoria contingencial é compreender como a organização se relaciona com seu ambiente, né, o ambiente externo, mostrando a existência de uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance dos propósitos organizacionais, né? Para a eficácia, para atingir os objetivos daquela organização. Então, as contribuições desses autores e de outros, como por exemplo Lawrence e Lorsch, trouxeram contribuições interessantes. Eles trouxeram os conceitos de diferenciação e de integração. De acordo com esses autores, quanto mais diferenciada for uma organização, ou seja, quanto mais respostas os seus subsistemas, né? A empresa como um sistema composto por vários outros subsistemas, que são suas áreas, seus departamentos, quanto mais eles tiverem capacidade de dar resposta às variações e tudo que acontece no seu ambiente interno e externo, mais diferenciada é essa organização. Eles usaram essa expressão diferenciação. E quanto mais integração existisse, quanto mais colaboração existisse entre as pessoas daquela organização, mais espírito de equipe, mais integração. Então eles mostraram aí, concluíram, né, que não existe uma melhor maneira de você gerenciar e organizar uma empresa. Ela vai ter e sofrer constantes alterações e adequações de acordo com o seu ambiente externo, né? Que vai prevalecer, se o seu ambiente for mais calmo, mais tranquilo, então você tem um tipo de estratégia, um tipo de linha de ação. Se for mais turbulento, mais dinâmico, né? Você tem outro diferente. Então, mas eles viram que quanto mais integração, quanto mais espírito de equipe existir numa organização, maior a sua probabilidade de sucesso. E quanto mais diferenciada a organização, mais capacidade ela terá de interagir a ambientes turbulentos, né? De se adaptar às mudanças. Então foram as contribuições de Lawrence e Lorsch. Outros autores, como por exemplo o Chandler, também trouxeram contribuições. E ele demonstrou em seus estudos que as organizações não podem atuar de forma desconectada do seu mercado. Então a organização tem que interagir com o mercado, né? E quando ele fala mercado, ele está falando o ambiente externo, no qual ela está inserida, do qual ela faz parte. Então a estrutura, né, os gestores devem levar em consideração isso, né? O design organizacional, né, a estruturação da empresa deve levar em consideração esse processo. Se a organização vai ser, por exemplo, mais ou menos reativa, né? Inclusive ele fez até uma classificação, a situação X era da empresa mais reativa, aquela que fica esperando os impactos para poder agir, e a situação Y, daquelas organizações que são mais proativas, aquelas que se antecipam a essas mudanças e se adaptam com maior facilidade, né? E também temos contribuições da Johan Woodward em relação à tecnologia no ambiente organizacional, né? Então ela fez considerações sobre estruturação, né, sobre a estrutura e a tecnologia e o sucesso organizacional, né? Ela fez essa relação e disse que as empresas bem-sucedidas
são aquelas que tinham uma estrutura apropriada em nível de tecnologia, elas tinham uma tecnologia adequada para a sua operação ou para as suas operações, né? Então, as contribuições de Burns, Stoker, Lawrence, Losch, Chandler, Woodward, né, demonstraram que os imperativos ambientais, né, as variáveis ambientais, os fatores ambientais, interferem, né, como forças propulsoras para a definição e redefinição das configurações das organizacionais em termos de estrutura, estratégia, tecnologia, operação e performance. Bonito isso, né? Vou repetir para ficar bem gravado aí para vocês. As alterações no ambiente externo, né, os imperativos ambientais, as determinações que esse ambiente traz no dia a dia das organizações, isso vai influenciar diretamente na estrutura organizacional, né, nas suas operações, na tecnologia adotada por aquela organização, né, e, consequentemente, na sua performance, nos seus resultados. Né? Os resultados vão ser reflexo dessa adequação da organização às variáveis situacionais. Né? Então, a questão do ambiente é indispensável, ou seja, até que ponto aquela organização tem a habilidade de processar as informações que recebe desse ambiente externo e de dar as devidas respostas. Né? É a chamada responsividade organizacional. Até que ponto a organização tem fôlego, tem capacidade para rapidamente responder às demandas do ambiente externo. Né? A questão tecnológica, por assim dizer, né? As organizações não são iguais e a maneira pela qual elas podem diferir vai depender do tipo de tecnologia que empregam. Né? Então, isso é uma constatação desses estudos também. Então, as organizações elas têm que se adequar a tudo isso. A questão do fator humano também, né, que vai ser determinante aí na estrutura organizacional, de acordo com a sua complexidade. Então, vejam, são várias questões a serem consideradas acerca da teoria ou do enfoque contingencial, né, ou das contingências. Lembrando que as contingências são características situacionais, são situações que ocorrem nas organizações e que elas precisam se adequar. Né? O cenário de pandemia em que vivemos é um exemplo claro de uma característica situacional, de uma contingência que acometeu as estratégias. Todas as organizações tiveram que se adequar, públicas ou privadas. Né? A nossa universidade mesmo teve que criar um sistema remoto de aulas, e aí os nossos professores estão usando e abusando da criatividade para conseguir levar o conhecimento até vocês de acordo com a tecnologia disponível e com as condições que temos. Né? Então é nesse sentido. E a internet, nesse cenário, é uma grande auxiliar nesse processo. Então veja que o apogeu aí da internet, né, das comunicações, reforça muitas das ideias trazidas à administração pela teoria contingencial. Né? Então foram feitas várias pesquisas nesse sentido. E aqui no Brasil, a partir dos anos, na década de 80, 90, que o enfoque contingencial chegou para mostrar, né, o contingencialismo que se fala, parte desse pressuposto de que as organizações elas são moldadas por seu ambiente. Né? E isso são algumas das ideias da teoria contingencial. Tá? Então, relembrando, fazendo uma síntese, o foco da gestão é de dentro para fora, né? Muda o foco de dentro para fora, então o foco não é mais os processos internos da organização, mas sim o ambiente externo e como este influencia a organização. Tá? O ambiente e as necessidades que constam no ambiente vão influenciar a dinâmica organizacional. E não há nada absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. Né? Igual a música lá do Roberto Carlos, que esse pseudo-cantor aqui tentou trazer no início. Né? Então aquela ideia da melhor maneira, the best way, melhor caminho, não existe. Para organizar, tudo vai depender dessas características ambientais que trazem significativos impactos, né, na organização, nas organizações. Né? Então, citei aí alguns autores,
e foram chaves aí para a constituição dessa teoria, né? Vamos ver mais algumas considerações que o enfoque contingencial trouxe, né? Ele trouxe grandes avanços para o entendimento das organizações e de sua relação com o ambiente externo, né? A ideia de que a estrutura organizacional e seus resultados, né, então diretamente a estrutura é produto, né, pode ser produto do ambiente externo, como a tecnologia, um fator humano, entre outros aspectos situacionais que influenciam a realidade interna das organizações. O ambiente externo aí é o grande protagonista, né? E a ideia de que as organizações são sistemas abertos. Lembra quando estudamos a teoria sistêmica, né? A enfoque contingencial tem uma relação muito íntima com a abordagem sistêmica, a ideia de sistemas abertos, orgânicos, né? Que nós vimos há pouco. Estão diretamente ligadas, essas duas teorias. E ela também trouxe aí para o mundo da gestão a ideia de novos desenhos, novos formatos organizacionais, né, mais flexíveis, para tirar proveito aí das tendências, né, que se apontavam aí para o século XXI. Né, apesar de elas terem, essa teoria ter vindo aí há algumas décadas, né, mas ela já enxergava aí o que nós estamos vivendo hoje. Então é uma teoria que ainda hoje ela é útil, né, traz suas contribuições. Ela já falava à época aí das estruturas chamadas adocráticas. Interessante esse termo, né? Adocráticas são estruturas pautadas pela adocracia, que é um desenho, organização, estrutura organizacional, por assim dizer. Quando vocês forem estudar o Mintzberg em OSM, né, em Organização, Sistemas e Métodos, vocês verão as estruturas organizacionais, tem a estrutura burocrática, tem a estrutura matricial e tem a estrutura adocrática, que tem uma grande relação com essa ideia de flexibilidade, de organicidade que os sistemas orgânicos, né, que essa ideia de sistema aberto e orgânico trouxe. Então são organizações capazes de se amoldar, se adaptar de forma contínua aos imperativos ambientais, às alterações do ambiente externo. Tá? Então, o homem, dentro da teoria contingencial, é o homem complexo. Né? Nós já vimos o homem econômico lá na escola clássica, nós vimos o homem social nas relações humanas, né? Na teoria das relações humanas, e aqui nós temos o homem complexo. Ele opera em sistemas complexos, que são as organizações, que há valores, percepções, características e necessidades. Então há toda uma complexidade para que o homem interaja nesse ambiente organizacional super dinâmico. Então essas são as contribuições da teoria contingencial. Ela mostrou a importância da adaptabilidade, a importância de entender a incerteza que nos cerca, né? A tecnologia. Então, esse conhecimento sobre a incerteza ambiental, sobre a busca, sobre a análise de cenários, teve o seu pontapé de partida com a teoria contingencial, que alguns livros chamam de enfoque contingencial e outros de abordagem contingencial. Né? Vai depender aí do livro que você optar. Então, nós temos essa análise ambiental como importantíssima no contexto da teoria e o uso da tecnologia também, né? Porque ela tem a propriedade de determinar aí a natureza da organização, do comportamento da organização. Né? Há um grande impacto da tecnologia sobre a vida, a natureza e o funcionamento das organizações. Veja, nós estamos vivenciando isso hoje. Né? Então, essa evolução, lembrem aí que a indústria, por exemplo, a indústria das fitas de VHS que existiam antigamente, que não existem mais, né? Muito raras, passou-se para o DVD. Do DVD, hoje em dia, praticamente ninguém tem, todo mundo está vendo TV tá vendo filmes pela internet, né? Pela Netflix, ou tem uma TV por assinatura. Né? O ramo da música, de uma forma geral, que antigamente, na época aí do Roberto Carlos, né? Se bem que a época do Roberto ainda é hoje, porque ele está vivo,
tratava aí da questão das vendas de LPs, né? Depois passaram para CDs, e hoje nem se fala mais nisso, né? Porque você tem vários aplicativos de música que você pode baixar e escutar aí no seu celular enquanto caminha, enfim. Então, você tem uma infinidade hoje, né? Lives, né? Os formatos que a tecnologia trouxe para que nós tivéssemos acesso às mudanças, né? Porque as coisas mudam, é fato. E a teoria contingencial trouxe essa apreciação como é que a gente, né, se diferencia, né, nesse cenário. A situação ambiental vai determinar aí os critérios que a organização e as atitudes administrativas diante desses impactos organizacionais, né? As características do entorno da organização e sua tecnologia, a sua estrutura, depende disso, né? A teoria da contingência diz que os dois grandes desafios para as organizações modernas são o ambiente e a tecnologia. E vejam que atualmente é exatamente o que nós estamos vivenciando, né? O ambiente externo trouxe a doença Covid-19 e as organizações estão usando a tecnologia para tentar se adaptar a essa conjuntura, a esse imperativo ambiental e mais que nós estamos enfrentando atualmente. Né? Mas aí lembrando, como a gente começou com música, né? Então a gente pode dizer aí que para mudar essa questão, apesar de tudo depender na teoria contingencial, as mudanças também que nós queremos também dependem de nós, né? Lembra da música do Ivan Lins, que até passou aí, foi tema de programas infantis e tudo mais, e que a gente pode fazer mais ou menos assim: só depende de nós. Acho que você lembra dessa aí, vocês lembram dessa aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de participar do fórum, ver as instruções que estão no AVA e as orientações que a gente dá lá no ambiente virtual de aprendizagem. E participem ativamente, leiam um livro de apoio, que a gente vai disponibilizar lá a indicação das páginas específicas, e podem pesquisar à vontade na internet sobre como a teoria contingencial contribuiu, como é que ela se relaciona com essa questão da globalização, né, da internet das coisas e desse cenário em que vivemos. Espero que tenham gostado. Vou ensaiar mais da próxima vez para cantar melhor para vocês. Forte abraço e cuidem-se.